Olá, olá, protético empreendedor. Eu sou a Janaína Padovani, sou especialista em gestão de laboratório e hoje nós vamos bater um papo sobre os 5 maiores desafios enfrentados pelos donos de laboratório de prótese. Então, se você tem um laboratório, se você está pensando em abrir um laboratório, fique aqui com a gente, que eu e o Eric nós vamos bater esse papo sobre os desafios aí do dia a dia. Vamos lá, qual que é o Então primeiro vamos. assunto que nós vamos comentar hoje? Eu acho que esse é um dos assim que praticamente todo mundo pergunta para a gente, né? Ai, como que a gente conquista cliente? Como que eu vou fazer captação de cliente? Isso é um dos, vamos dizer, principais desafios, porque são vários, a gente sabe, mas realmente captar cliente é um O desafio e Pilão. tanto. O que que foi? O Pilão falou, aproveita, porque no Brasil em breve não teremos mais Instagram. Oh, Calma, meu Pilão. Deus. Você é muito emocionado, cara. Oi, Camila. Então vamos Então ver. vamos lá. Então, captar cliente realmente é um desafio desafiador, é um É, desafio um muito desafio grande. desafiador. É. E eu vou te dizer que o desafio, até mais do que captar um cliente, é você reter o cliente, né? É você Uhum, conquistar aquele cliente e falar, não, aquele cliente é fiel a mim, né? uhum. E aí a gente tem, sim, vários passo a passo para você captar cliente. E que, claro que não é uma coisa. E é engraçado que tudo que a gente vai falar, às vezes você já ouviu várias vezes a gente falar ou até outras pessoas falarem. Mas o que que acontece? As pessoas não colocam em prática, né? Então acaba ficando muito na teoria e não coloca em prática, e então acaba não fazendo e não vendo o resultado. Mas é um É, desafio, né, amor? é, é um desafio. Mas falando de conquistar clientes, né? Como é que, o que que a gente pensa com a palavra conquista, né? Conquista é quando, por exemplo, você vai conquistar a sua namoradinha, o seu namoradinho, o seu parceiro lá. O que que você tem que fazer? Você tem que mostrar suas habilidades, mostrar seu jogo de cintura, mostrar o seu potencial e tudo que você pode oferecer para aquela pessoa ou para aquele parceiro. E o dentista é a mesma coisa. O que que ele quer saber de você? Quais são as suas qualidades, o que você tem a oferecer, quais seus pontos fortes e o que ele vai ganhar nessa relação contigo, né? Porque, na verdade, essa conquista é uma relação de ganha-ganha, né? Assim como no processo de amor, né? Muita gente diz, eu quero fulano porque eu quero ser feliz. Não, você tem que ser feliz para poder conquistar alguém. E na prótese é a mesma coisa. Então, tenha segurança do que você faz, tenha o pé no chão do que você pode oferecer, para que você também não venda gato por lebre, né? Oferecer o que você não pode. E quando a gente vai conquistar esse cliente, no meu ponto de vista, o que que a gente tem que fazer? Tá? Muita gente pensa, eu vou imprimir alguns panfletos, vou jogar debaixo da porta da clínica, vou distribuir cartões, vou pedir para a secretária ligar. Não. O dentista quer ver você. É você que interessa a ele, não é o seu motoboy, não é a sua secretária, não é o seu cartãozinho, é você. Vá lá e dê a cara a bater, vá lá e conquiste, assim como você vai conquistar alguém na balada. Você vai ter que conversar e convencer aquela pessoa de que ela te dê uma chance de alguma coisa. Então, eu sempre digo, marque um horário com o dentista e vá lá trocar uma ideia com ele, e não só trocar uma ideia, porque assim como no encontro a gente leva uma flor, um bombom, alguma coisa, você vai levar o seu bombonzinho também, que são amostras do seu trabalho, para que o dentista possa conhecer, porque a gente tem olho no dedo, né, mano? Não é assim? Tem que Uhum. pegar para saber como é que é, né? Então, não adianta você mostrar só fotos, eu trabalho assim e mostrar as fotinhas no celular. Não, leva um exemplar do que você tem, produza isso dentro do seu laboratório. Tenha lá um portfólio de modelos, de trabalhos que você consegue fazer, da maneira que você faz no seu dia a dia. Não um modelo de trabalho que é todo diferente, mas um modelo que seria um trabalho do dia a dia. Produza lá algumas peças e leve consigo. Vá lá, frente a frente com o dentista, converse com ele para você conquistar o cliente na maneira como você vai conversar com ele, do que você vai mostrar
e também para mostrar o seu potencial. O que que é o seu potencial? O seu conhecimento, tá? Porque ali o dentista vai te fazer algumas perguntas e vai questionar algumas coisas que, se você tem um conhecimento mais avançado do que a média da galera, ali você já conquista o cara na hora, né? Quando ele utiliza de um jargão um pouco mais complicado, uma situação mais técnica ou biológica dentro da odontologia, e você sabe do que ele está falando. Então isso É. já é um diferencial tremendo. Então, mais uma vez, o conhecimento também é a chave para você conquistar tudo isso, né? Aí é que tá, né? Para fazer isso, ele tem que estar preparado, né? Tem que ir Exato. preparado, sabendo Exato. do que está falando mesmo, né? Eu acredito que essa primeira impressão que o dentista tem, ela vai ser muito boa para você, ou ela te queima, que nunca Exato. mais ele vai querer te ver, É né? Às igual, vezes é igual pergunta difícil no show do milhão, né? Ou você sai consagrado ou você passa vergonha. É bem assim. eu sei que também aí, se a gente for pro show do milhão, a gente também tem, né? Que tá nervoso, né? Tá Isso, naquela tem coisa. tudo isso. É engraçado que, assim, quando a pessoa vai, parece que não, mas aí vem muito psicológico, né? Quando a pessoa vai no desespero, porque ela precisa daquele cliente de qualquer forma, você acha que ele também não está sentindo isso? Você está Claro, transparecendo isso para ele, claro, né? Então, a claro. segurança, né? Por isso a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a inteligência emocional, de você saber lidar com essa emoção ali, de que realmente você está necessitando daquele cliente, porque muitas vezes, porque eu recebo muito mesmo mensagem nisso, eu não tenho cliente, eu não sei por onde começar, eu não sei, mas às vezes as pessoas elas não têm esse conhecimento para poder se apresentar para um dentista, e ela acaba também, às vezes, se colocando num papel de inferioridade até, porque às vezes se sentem inferior, ou às vezes é, não tem muita vergonha ou tudo mais, e não sabe vender, não sabe se vender, porque na verdade, gente, é, o protético mesmo, ele vai se vender, né? É uma Então, venda, com certeza. e às vezes a pessoa ela é muito boa mesmo da técnica, assim, mas ela não consegue se vender, ela não sabe se É, vender. E aí envolve muito, muito dessa gestão de emoções também, né? De saber lidar com esse exato. friozinho na barriga de fazer uma visita. Tem pessoas que não quer nem ver outra pessoa, né? Tem pessoas que, ai meu Deus, o dentista ligou, não quero nem conversar com ele, ai, se eu não Fala conseguir com ele aí, fala com ele responder, aí, responde aí para mim. né? E aí a Já gente vi. vem na situação do reter o cliente, né? Porque que adianta? Você tem maior sacrifício ali de você conquistar, né, ali, de você captar aquele cliente para você, de você marcar de repente uma reunião ali, como é que chama? Consulta, não é consulta, um horário, de marcar um horário com o dentista, que a gente sabe que muitos não respondem, outros, de tanto insistir, acaba respondendo, outros nunca têm tempo, então a gente sabe que tem várias barreiras, né? Não vai ser da primeira que eu vou chegar lá, eu já vou marcar um horário e ele vai me atender super bem, às vezes não é assim que funciona, a gente sabe disso, Exato. tá? Mas aí você tem isso. Então você teve que ir lá, você teve que conversar com a secretária, você já teve que se vender para a secretária para ela Uhum. arrumar um espacinho ali e convencer o dentista a te atender, porque quem manda no consultório é a secretária, para começar. Exatamente. A primeira conquista tem que ser da secretária. Aí é que tá. Aí depois que você tem isso, aí você chega na oportunidade ali, é a mesma coisa de você estar com a bola no pé ali de frente com o gol, o goleiro saiu e você não consegue fazer o gol, né? Porque você acaba deixando todas essas travas assim emocionais te pegar ali e você acaba não conseguindo passar o que você quer, né? Então a gente precisa pensar. Primeira conquista é realmente a secretária, depois você conquistou o teu cliente, só que você conquistou,
ele vai te dar uma chance. Vamos voltar lá para o namoro, então, que você Uhum. começou a falar. É, Ele te exato. dá uma chance, né? Vamos sair? Vamos sair. Aí vai ter os papos, né? E aí você vai solidificando aquele relacionamento. Às vezes dá certo, às Uhum. vezes não dá certo, tanto para um lado quanto do outro, né? Exato. Mas aí tem gente que acaba não olhando isso e porque aí acha assim, o doutor começou a mandar serviço para mim, beleza, conquistei um cliente. Doce engano, né, amor? Não, é como faz para reter, né? Acho que o reter é mais difícil, né? E aí já vem dentro até da segunda linha aqui que a gente fala, que uma das coisas é cumprir, né, com o que você prometeu. Porque ó, o grande desafio, na verdade, até num relacionamento, quando você está conquistando uma pessoa, é você cumprir tudo aquilo que você prometeu na conquista, né? Não é só Que é, casar, né? Não é não só é ter só o casar, não é papel. só chegar lá e falar assim, vamos namorar? Pronto, estamos namorando. Não. Você tem que se vender, você tem que mostrar suas qualidades e você vai ter que mostrar isso ao longo do tempo. Tá? Então você vai encontrar uma vez, depois vai encontrar de novo, e vão encontrar outra vez, vão jantar, vai na casa de um, vai na casa do outro. E isso vai acontecer também no trabalho, porque o dentista vai mandar um trabalho, ele te comprou, então ele fez uma compra do que você pode oferecer para ele. Depois, se ele gostou, ele vai querer comprar de novo. Mas como que você faz ele gostar? Então tem alguns pontos aqui que você pode fazer, né? Que é cuidar bem do trabalho, um modelo bonitinho, um bom atendimento, responder assim que solicitado, ter uma boa conversa com o seu cliente, cumprir prazos, né? E fazer com que a vida do dentista seja mais fácil. Eu falo que, como dentista também, quando a gente recebe uma prótese na mão, o que a gente menos quer é mexer. A gente quer cimentar a peça ou instalar uma prótese, o que seja, sem trabalho nenhum. É isso que conta. Às vezes a gente fica preocupado tanto em fazer aquela trincazinha na cerâmica, aquela manchinha amarelinha e tal, tudo, e o dentista só quer o ponto de contato correto e a cor valendo mais ou menos igual. Então é muito mais simples conquistar um dentista do que a gente imagina. Às vezes ele só quer um trabalho regular, bem feito no prazo. Só isso. Olha quem está na live aqui, o meu primo de São Paulo e o meu tio. Um beijo para vocês. Então, gente, cumprindo as regrinhas básicas do que a gente sabe que a gente tem que fazer, a gente vai retendo o cliente. Então, no tempo que você. É isso aí, Michel. É difícil manter. Só que o manter é você cumprir exatamente o que ele necessita, as É, dificuldades que ele tem, porque tem muito técnico também. Deixa eu só avançar um pouquinho mais. Tem muito técnico também que, ao invés de melhorar a vida do cliente, piora a vida do cliente. Ah, mas porque eu acho que é assim, eu penso que desse jeito vai ser melhor. Faça o que o dentista quer, lógico, dentro do possível que ele está pedindo para você. Se atente às exigências que ele quer para a finalização do trabalho. Não fique preocupado em entregar aquilo que você acha que vai ser o melhor, que às vezes nem é isso que ele quer. é bem isso que eu ia falar mesmo, ó, Ah, não, alinhamento o de. Michel acabou de escrever aqui, ó. Às vezes fazemos trabalho no automático, aí o dentista troca. Porque a gente esquece. Cada cliente quer uma coisa diferente. Eu tinha um laboratório pequeno no Brasil, né? Então eu tinha poucos clientes. Então eu sabia exatamente o que cada um gostava. Então tinha um dentista que eu dava um glaze numa peça de um jeito, que o outro era totalmente diferente. Um gosta de muita textura, o outro gosta mais liso. Um gosta de pintura exagerada, o outro gosta de cor mais uniforme. Então, tudo isso você tem que entender para poder entregar o melhor do que ele espera de você, não o que você acha que é o melhor também. Exatamente, o alinhamento de expectativas, né? O Isso, que vocês essa é a combinam, frase. eu acho que essa é a palavra mesmo, alinhamento. Porque às vezes você acha que o cliente quer uma coisa e o cliente não quer. Às vezes, igual, vamos falar, então você pode falar com mais propriedade até, porque ceramista adora fazer coisa bonita, porque aprende em curso, e É, talvez não é o que o dentista quer. Então, às vezes exatamente. você vai ocupar mais seu tempo
fazendo uma coisa porque você acha lindo e o dentista olha e fala assim, você pode meter a broquinha aí, né? Apagar. Tira esse azulzinho, esses mamelinhos aí que o paciente não quer. Ué, como que você gastou um Então, tempão para fazer? exatamente. E para você tá lindo. Então, É, eu até brinco, como eu não sou protética, eu posso falar de fora, que dá a impressão assim que o protético faz trabalho para o outro protético ver, né? Porque exatamente. acaba sendo uma coisa bonita aos olhos de vocês todos, mas talvez o dentista ou o paciente mesmo acaba não querendo, né? Tem paciente que acaba querendo o mais básico ou É, o branco do branco do isso. branco que a gente não acha bonito, mas ele quer para ele. Se ele tá Então, querendo, é o que vai o fazer, Robson né? falou, tem gente que gosta de suco, outros não, tem quem gosta de área de contato, outros só o ponto de contato. É isso. É você entender o que você quer, né? Teve uma vez uma dentista, ela pediu para fazer umas lentes para uma paciente dela, e ela levou a paciente lá, né? Aí Aí a paciente junto comigo, conversando sobre a cor e tal, não sei o quê, e ela pediu uma cor lá, acho que foi um BL1, né? Eu falei para ela assim, nossa, mas por que que você quer BL1? Não vai ficar natural. A paciente virou para mim e falou assim, mas eu não quero que fique natural, eu quero que todo mundo saiba que eu fiz. Eu Aham, quero que eles aham. vejam e falem, nossa, ela botou lente. Então, ó, a expectativa é totalmente diferente. Por mim, eu teria feito uma cor um pouco mais quente, né? Uma cor mais próxima de um dente não clareado. Mas não, ela queria o brancão Deca, o branco pia, porque ela queria que todo mundo Um visse que ela branco deca. fez. Essa que é a história. O Jun Os colocou um negócio Tridents. aí, é verdade, né? Que cada tópico dá uma live inteira, né? Porque já, Então já foi quase meia hora. vamos falar só desse e depois semana que vem a gente fala dos outros, É, nem vamos avançar. exatamente. Porque realmente o alinhamento de expectativa eu acho que é a chave do negócio para conquistar e reter o cliente. O que Eu ele imagino. pede, o que você combinou, porque o alinhamento ele vai nesse segundo tópico que a gente colocou de trabalho dentro do prazo, né? De entregar o trabalho dentro do prazo. Porque o que a gente vê, alguns laboratórios, eles prometem que vão entregar num prazo menor, porque o outro laboratório aqui vizinho está prometendo, então ele pensa assim: nossa, se o outro está fazendo lente em 3 dias, eu também tenho que fazer, senão eu vou perder aquele cliente. Só que Uhum. você sabe se é a mesma, é a mesma qualidade, é o mesmo processo que você faz? Muitas vezes não é. Então acaba fazendo uma comparação com a concorrência de um modo errado, não é É. verdade? Aqui, Que ó, a Santana falou aqui, ó, fazemos trabalho para o paciente. E o paciente, às vezes, não entende nem de anatomia dental, tá um pouco de textura, mamela, etc, né? E é verdade. E o Robson falou, ó, o dentista pediu uma cor marrom acastanhado. E por fim, o dentista achou que estava castanho e marronzado. Então, você vê como Nossa, que é? É muito difícil. detalhe, muito específico as coisas. Então, esse contato com o cliente tem que ser aos poucos sendo cultivado para que vocês tenham uma liberdade muito grande de conversar sobre os trabalhos, né? É aí nesse tete a tete, nesse contato mais íntimo, que vocês vão conseguir ter como é que eu posso dizer assim, uma simbiose, uma sintonia do que os dois conseguem entregar para um paciente com a ideia que o dentista precisa, né? Eu tinha um cliente no Brasil, né, muito amigo meu, que até hoje a gente dá risada, porque a gente tinha uma intimidade tão grande que de um xingar o outro no telefone e dar risada ao mesmo tempo, ou então de olhar um trabalho e ele falar para mim, o que que você achou? E na frente do paciente fala assim, eu achei uma bosta, ele eu também, vamos fazer de novo? Porque é isso, sabe? De ter essa liberdade de poder avaliar e ter uma consciência do que os dois estão esperando de expectativa também. E você também, de conseguir reter esse cliente e ter uma liberdade também de falar, ó, doutor, desse jeito assim não tá bom, ó, vamos mudar isso aqui, vamos melhorar isso. Ó, se preparar um tequinho a mais aqui, eu acho que vai ter um plano de inserção melhor. E isso vai melhorando os dois, não só um, vai melhorando os dois. Então, acho que isso é o mais importante dentro dessa comunicação para você reter o seu cliente dentro do laboratório. Mas sabe que a Santa, né, que colocou que os pacientes não sabem, né? Eles não devem saber realmente de anatomia, não, mas
eles estão muito mais sabidos, né? sabe? Porque, gente, antes de eu entrar num laboratório de prótese, eu não sabia o que era um IMEX, por exemplo, que o IMEX é uma marca, eu não sabia nada, eu nunca tinha escutado essa palavra, por exemplo. É, então, hoje, eu vejo que, eu via pelas postagens do Eric mesmo, quando era com paciente assim, né? Outros pacientes falando as coisas que eles queriam fazer. Eu É, falava, gente, da onde eles acharam? E hoje, com a informação muito mais e com o chat GPT que dá para você falar, simule que você é um dentista e eu quero fazer isso, é eles isso. sabem muita coisa. Gente que não sabe, mas eles sabem muito mais, né? Então, eles têm uma exigência quando eles chegam num consultório, eles sabem exatamente. E aí também já tem a cabecinha, né? Que cria aquele negócio lá. Então ele já vira um outro patamar, né? Porque aí já mexe Aham. com a imaginação, né? Se duvidar, o chat GPT até coloca a foto da pessoa já com, por Claro que exemplo, as faz. lentes, né? Faz, Já né? tem, já tem, já Olha tem. Você só. pede para fazer uma simulação, ele faz a simulação. Então, É um negócio fantástico. Tem muito dentista usando isso aí, viu, galera? Ó, 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 ó. Fique de olho aberto. Sabe aqueles casinhos de antes e depois? Tem muito caso. Ah, tem um dentista. Então, já que vocês querem ver, Dr. Miguel Ortiz. Ele é um argentino que ele trabalha aqui nos Estados Unidos e ele fez uma publicação. Ele é bem conhecido, né? Ele fez uma publicação do antes e depois e um monte de gente saiu elogiando e ele perguntou assim: o que vocês acharam desse caso? E todo mundo: ah, doutor, ficou lindo. Ah, adorei isso. Ah, porque você fez assim, fez, né? Aí no outro dia ele fez um vídeo e falou: ó, galera, vou mostrar pra vocês como é que eu fiz aquele caso. Ele mostrou, chat GPT. Então aquele caso nunca existiu, o paciente nunca existiu. Ele pediu para o chat criar uma boca com dentes manchados e alguns quebrados e tal, e depois reconstruindo aquela boca com lâminas de porcelana. E o chat GPT criou a foto antes e depois. E aí foi onde ele chamou a atenção de todo mundo, falou: não se engane com as fotos que preste vocês estão vendo, atenção, né? porque tem muita trambicagem nesse meio, tá, gente? De propaganda. Então é isso. Então, o Exatamente. que mais que a gente pode fazer? Ó, vamos colocando vocês aqui, ó. O que que vocês acham Que é quais são as dificuldades de desafio. vocês? O que que é desafio aí para conquistar um cliente e manter um cliente, né? Porque a gente está falando de muita coisa aqui. E uma coisa muito importante que você tocou muito rápido, mas eu queria que todo mundo tivesse um tempinho para procurar isso daí. Busque algumas coisas para você estudar sobre venda, tá? Porque seriamente a gente não sabe se vender, até porque a gente não aprende na escola, não aprende em lugar nenhum. E às vezes o brasileiro, principalmente, né, eu vejo muito diferente aqui nos Estados Unidos, mas o brasileiro principalmente tem a tal da síndrome do vira-lata, né? Porque quando alguém elogia, você fala assim: não, mas isso aí eu nem perdi tempo fazendo. Ah, não, isso daí saiu sem querer, bom desse jeito. Ah, geralmente não é assim. A gente não tem como é que eu posso dizer assim? Acho que é A- cultural. É cultural. Então, no Brasil é cultural. A gente não consegue absorver Um elogio. um elogio. A gente sempre joga pro outro lado. Ó, aparece com uma camiseta bonita. Fala: nossa, gostei dessa camiseta. Ah, mas é porque estava em promoção. Ah, É. né? Mas você sabe que também tem outra coisa, e a gente também não tem o costume de elogiar. De fato, isso é uma coisa muito forte aqui. Aqui, se você sai na rua com qualquer coisa diferente, a pessoa te para e fala: nossa, gostei do seu brinco, nossa, gostei da sua camiseta. Só isso. Nossa, que camiseta bonita. Né? Várias vezes aconteceu isso, principalmente na Disney mesmo, com as meninas que têm Aham. camiseta. Gente, camiseta da Riachuelo, sabe? Aqui não Camiseta existe, Riachuelo, que não né? tem aqui, né? Porque aqui não tem. Então elas tinham camiseta assim da Marvel, né? Não sei o quê, e o pessoal parava e elogiava elas. E realmente é cultural. Então também é uma coisa que dá para você começar a colocar na sua rotina, de você começar a elogiar outra pessoa, e quando alguma pessoa, mas não é elogiar só porque tem que elogiar alguém, né? Elogiar aquilo que realmente você gostou, começar a elogiar e começar a receber o elogio também de uma forma obrigada e Uhum. gostar, só de agradecer. Não, ai, mas é que estava em promoção, ou porque estava baratinho, ou porque minha mãe me deu. Não Não, importa. Obrigada, que agradeça legal só. que você gostou.
Porque isso vai começar a trabalhar ali o cérebro, sabe? A mente da gente vai começar a entender, nossa, que legal, eu mereço um elogio. E isso vai Merecimento. mexer com um merecimento e até que vai de encontro total na parte de se vender. Porque Isso, vai te dar toda a confiança, né? muitos não conseguem se vender porque não tem, né, não acreditam que merece. Isso aí, ó. Olha lá, eu trato isso. É isso aí, Giovana. Eu É isso trago aí, já, você já terapia está aqui também, um sabia? passo na frente já. Aí, ó. Mas se todos soubessem, todos fariam terapia, porque é muito bom. Mas isso é uma coisa que, dentro do meu curso, eu tenho essa parte de conhecimento, de autoconhecimento, de inteligência emocional e tudo, porque eu acredito demais que é a raiz de tudo, sabe? É uma coisinha que você vai destravando todas as outras. E que a gente acaba não falando tanto, e se eu falar muito, né? Dá a impressão assim que fica muito, como é que fala, clichêzinho, mas é que faz toda a diferença mesmo no final das contas, aquele que Você consegue e quer o que ver não consegue. uma crença de merecimento dos técnicos que eu vejo que é muito forte? Por exemplo, se você leva seu carro no mecânico, e aí o mecânico fala para você assim, ó, eu preciso trocar o retentor do amortecedor direito traseiro. Você não vai falar para o mecânico, não, não, não. Eu acho que se você colocar o retentor no dianteiro vai ficar melhor. Né? Você não vai, eu falo assim, o pistão está arriscado, eu vou ter que trocar o pistão, aí para isso eu preciso trocar, sei lá, a junta do cabeçote e tal. Você não vai falar para o mecânico, não, 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 só troca isso aqui, não mexe na junta não. Por quê? Porque o mecânico tem autoridade no que ele está falando. E às vezes o técnico está mostrando para o dentista uma coisa, o dentista fala assim, não, 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 não precisa fazer desse jeito não. Faz só isso aqui, ó, desse jeito assim, que para mim já tá bom. E às vezes você sabe que aquilo não vai dar certo e fala assim: ah, tá bom, doutor, eu vou ver aqui. E você não tem a confiança de mostrar sua autoridade e falar: não, desse jeito não vai dar certo. Então, se a gente fizer assim, não vai dar certo, então eu não vou fazer. E muitas vezes de você confrontar o dentista, entenda, confrontar não é discutir. Confrontar ele com uma ideia bem embasada cientificamente vai mostrar autoridade. Autoridade que às vezes eu vejo muito técnico não tem coragem de botar isso à prova. Tudo que um dentista fala, ele abaixa a cabeça e sim, senhor, sim, senhor. Não, são duas profissões diferentes. Você tem sua autoridade dentro do laboratório, ele tem a autoridade dentro do consultório. Vocês estão trabalhando no mesmo elemento, por exemplo, mas cada um com uma maneira diferente. O dentista não sabe exatamente como é encerar uma peça e botar no forno e fundir. E você também, às vezes, não vai dar palpite na cimentação dele, ou da maneira que broca que ele usa para preparar. Então, é outra coisa que o técnico tem que tratar, né, já nessa terapia aí, que é a confiança e a autoridade do que você conhece. Agora vamos ver os comentários aqui, que teve bastante comentário aqui. Vamos lá. O Adriano falou que teve um cliente que derrubou meu preço e por necessitar do cliente aceitei fazer os trabalhos. Aí ele me mandou apenas um trabalho, os próximos não aceitei, mas baixaram o preço e todos continuam mandando. Aí, é isso aí. Ó. Olha lá, a Giovana falou, eu tenho um sentimento de inferioridade sobre protético dentista. Ei, Giovana, então aproveite sua terapia aí. Ó. Isso mesmo, parece que tem coisa que o dentista é o mandante. Eu também gostaria de fugir do tal do precinho e fazer descontos, ó, a Gabriela. A Yasmin falou, a cabeça dura do dentista é um desafio. Geralmente os que menos entendem são os que mais reclamam e querem dar pitaco. E você quer, mas tudo que vocês falam é só seguir, porque tem dado muito certo com a gente. Tá vendo? E é isso daí. E outra coisa que até hoje eu estava vendo uma outra coisa que serve muito para a gente também. Assim, ó, o cliente que mais vai te dar trabalho, mais vai reclamar, é o que menos te dá, que É te dá lucro, lucro. é o que menos paga. Então, Geralmente é geralmente aqueles você que está você perdendo abaixou o muito valor. tempo, você está perdendo muito tempo com um cliente que não te rende. Aliás, eu falei errado aqui. Você abaixou o preço, porque ele não enxergou e O ele não valor. enxergou o seu valor.
E valor. esse é o principal desafio mesmo, né? É mostrar o valor. Realmente, não é fácil você mostrar o valor. Quando você começa um laboratório do zero, quando ninguém te conhece, quando você chega numa cidade que você não é conhecido, que você não conhece ninguém, você tem que ir ali, né? E bater de porta em porta, e para conseguir o teu cliente, eu brinco assim, você traz tudo para dentro. Eu já falei isso aqui. Você joga peneira e vem tudo. Quando você vai pescar, você joga não é peneira, amor, como é que chama aquele negócio que joga? É peneira mesmo? Joga rede, né? Joga a Jogar rede rede. e aí Isso. vem tudo. Aí vem peixe grande, vem peixe pequeno, peixe que só serve para isca, esses peixinho, vem sujeira, vem tudo. Só que aí, o que que a gente tem que pensar? Peraí, hoje eu tenho esses clientes porque eu realmente preciso deles. Ok, então eles vão ficar aqui. Só que eu vou começar a dar aquela. Aí a gente vai para a construção agora. Como se a gente estivesse lá na peneira da areia, né? Que vai tirando Aham. todas aquelas coisinhas, a gente joga fora, né? E fica só com a areia boa. Porque, gente, é assim que funciona. Vai vir gente boa, vai vir gente ruim, vai vir cliente bom, vai vir cliente ruim, mas quem vai dar o limite? Quem vai dar o limite é você. E Você. você só vai conseguir dar o limite a partir do momento que você tenha confiança em você mesmo, que você tenha o conhecimento, que você consiga substituir esses clientes que veio todo mundo, porque você precisa deles. Então você tem que pôr outro no lugar e ir substituindo. Só que se você não fizer nada, você vai ficar a vida inteira com esses clientes ruins, com esses aí que todo mundo veio, reclamando, né? Porque aí a gente vê isso. Tem pessoas que conversam comigo, olha, faz 5 anos que a gente tem um projeto Protético Empreendedor, 5 anos. E tem pessoas que conversam comigo desde lá de quando a gente abriu esse projeto, comecei com esse canal e tudo, falando as mesmas coisas, reclamando as mesmas coisas, porque acaba não mudando. Então, se É. você não mudar a sua cabeça, se você não mudar a sua mentalidade, se você não entender que é uma fase que isso precisa passar, vai continuar. Então, assim, o colega falou: ah, eu abaixei, ele veio e mandou um trabalho. Aí eu não abaixei para os outros continuaram mandando. Então, peraí, teu Carta trabalho está está. valendo, o seu É. trabalho está valendo. Se uma pessoa paga o valor que você está cobrando, você já começou a fazer seu. Você coloca a sua estaquinha ali, ó, e fala assim: peraí, se tem gente que está pagando é porque está merecendo. Então, se esse aqui encontrou valor, eu preciso mostrar esse valor para os outros. Uhum. Agora, se você cobra e ninguém está pagando, peraí, talvez nesse momento você precisa realmente rever seus conceitos de valor, rever, e você, de repente, você tem que dar um passo atrás. Mas se você vê que é um ou outro só que não quer, sabe? Alguma coisa está errada. Então ali você tem que trabalhar isso melhor em você, não no outro, né? Porque o outro, ele vai vir até onde você deixa. Vamos ver Leia os aí os comentários aqui. comentários. O Thiago falou isso mesmo, Giovana. O dentista acha que é o mestre de obra e o protético é o servente, mas a maioria deles é o contrário. Calma, gente, não estamos criando conflito entre dentista e protético, tá? Mas é que o que eu disse de confrontar não é enfrentar, é diferente, tá? Então, mostre a sua autoridade, é só isso. A Giovana falou, é isso que vai acontecer comigo, vou abrir meu lab numa cidade que ninguém me conhece, dá um medinho. Giovana, pensa por outro lado, ninguém te conhece, entendeu? Uhum. Ninguém te conhece. Tá na hora de você tá com o zap na mão, de você mostrar quem você é e qual que é o seu trabalho. Porque ninguém te conhece. Agora, se todo mundo te conhecesse, fala assim, ah, lá vem a Giovana, né? Aí seria diferente. Agora, você é nova, então mostre o seu melhor para eles. Mostre o que você tem. Já aproveita que você trabalha isso aí na sua terapia e venha já mostrando para esses clientes quem é você de verdade, o que você tem de bom para oferecer para eles. Ó, a Emily está te assistindo. Ai, Emily. O Marcelo colocou assim, é forte. E o Rogério colocou assim, aconteceu comigo semana passada. Uma cliente me procurou, só quer ver reclamar do lado que trabalhava, mas quis barganhar preço. Já falei na hora, eu não vendo preço, meu trabalho tem meu valor.
Exatamente, é isso aí. Você não está ali exposto numa banca para leilão, né? Por exemplo, você vai comprar um carro novo. Você não vai chegar na Chevrolet e falar assim, ah, mas esse carro não vale 200 mil, eu pago 180. O cara te dá um chute de lá e você vai embora. O valor do carro é aquele, independente se você tem dinheiro para pagar ou não. É assim que você tem que enxergar também o seu cliente. Porque Você tem um valor aí a X. gente vai até um pouquinho mais, que a gente fala assim, né, do cliente ideal. Porque você não vai atingir, você não vai atender todos os clientes. Não. Por isso que você vai ter que entender qual que é o teu cliente ideal. Às vezes, seu cliente ideal vamos colocar assim, seu cliente ideal é aquele que está saindo da faculdade. Se você sabe que seu cliente é esse que está saindo da faculdade, é claro que eles vão barganhar. É claro, não, vamos colocar assim, provável que eles vão barganhar Provável que é. preço, que eles vão te dar um pouquinho mais de trabalho, porque eles também não Sim. têm técnica. Então, tudo isso tem que pôr na balança. Agora, eu já tenho um know-how legal, eu também, aí vamos dizer, quem está começando, começa com quem está começando. Legal, às vezes eu tenho cliente que depois que saiu da faculdade, que quando estava abrindo o laboratório e foi crescendo junto, Isso, né? isso. Então, assim, cresceu junto, faz aí uma parceria crescendo junto. Só É. que às vezes você. Esse meu parceiro que eu falei lá, ele era meu cliente há 25 anos, né? Então a Exatamente. gente foi crescendo junto. Eu há 31 anos de carreira, há 25 que a gente trabalha junto. Então teve o crescimento dos dois lados. Nós dois éramos quase nada e hoje somos coisa nenhuma, né? Mas assim, nós crescemos junto. Então, isso pode acontecer com vocês também, numa primeira parceria, num primeiro cliente aí, que vocês vão dando os seus passo a passo, ele vai melhorando o trabalho dele, você vai melhorando o seu, e os dois vão melhorando o preço ao longo do tempo também. O que precisa entender é que a gente tem que partir do princípio sempre que o outro, mesmo óbvio, que o outro ele não sabe. Ele não sabe o que você pensa, o que você precisa para trabalhar. É. Mesmo, por isso que eu falo assim, tenha cartilinha de como que você precisa do trabalho, de pré-requisitos para ele poder mandar o trabalho para você. Isso vai direcionar. Realmente moldou, não tá bom, não faça. Pede para fazer de novo. Explica o porquê que não vai fazer. Não é só, ai, não dá para fazer, não dá para fazer, ó, tá vendo, tá faltando aqui, tá. Por que que tá faltando? O que tá faltando realmente precisa ter, sabe? Porque aí você vai passando cada vez mais confiança pro teu cliente. Ele vai falar assim, esse daí ele sabe, hein? Acho que, poxa, nem adianta eu mandar esse daqui, porque ele não vai fazer. Deixa eu mudar de novo. Já aproveito o paciente que tá ali, entendeu? Então tem muitas coisinhas que às vezes a gente peca realmente pelo medo de perder o cliente e a gente acaba perdendo o cliente porque aí todo trabalho que vem dele você faz duas vezes. Ele olha e fala assim: ah, não, o meu paciente não quer vir aqui duas, três vezes para moldar. Então aproveita que ele já está ali. Se você começa a ter essa dinâmica de não fazer o trabalho, de começar a explicar o porquê que não dá para fazer o trabalho, você vai ajudar ele a evoluir também a parte dele. Ó, o Marcelo colocou aqui, ó, tem uma moda de algum dentista, da algum dentista, sei lá, quem que você faz trabalho, entrega e depois na hora de pagar a gente, ela diz que a paciente não gostou do trabalho, mas já recebeu. Tem mesmo. Mas aí ela não te paga? É isso? Tem os dentistas que falam assim, o caso não deu certo, mas você nunca mais vê o caso. Já Fala, então recebi isso. devolve. Então devolve as facetas aí para mim, devolve a prótese. Já recebi esse tipo de reclamação dos meus alunos, assim, que falam desse É, jeito. E nunca mais vê a prótese, né? Quer dizer, não ficou bom, mas você também nunca mais vê a prótese, né? Então esquece, nunca mais. E outra, eu vou falar uma coisa que fica só entre nós. Ai, Já amor, bota, cuidado que você vai falar, hein? já faça uma rádio peão entre os técnicos da cidade e já alerte os coleguinhas sobre esses clientes.
A gente sabe, né, que tem algumas cidades aí que tem o grupo do Gente, WhatsApp dos técnicos, achei isso muito que bom. eles colocam lá, ó, não manda trabalho para fulano, Esse não não paga, não paga. pagou fulano, não pagou fulano, não pagou fulano. Então a gente vai dando as mãos também e criando uma corrente. Então isso é importante. E não é maldade nenhuma. A gente está se É mais protegendo, uma assim como uma maneira de associação. proteção. É uma É. associação. Ah Olha lá, lá, em BH tem BH grupo, tem tá vendo? grupo. É, É, ué. A gente tem que parar também dessa coisa de imaginar que todo mundo é nosso concorrente e inimigo mortal, né? Eu nunca vi uma feira por exemplo, a feira de sapatos de Franca. Eu nunca vi dono de loja de sapatos sair no tapa um com o outro lá. Eles sempre trocam ideia, conversam para ver como que um vende, como que o outro faz, e tal. Agora, técnico, tem cidade que você vai que os técnicos não conseguem nem dar bondinho pro outro, não conseguem nem conversar. É tudo inimigo. E não é assim. Em várias outras profissões você tem a associação, né? Associação comercial, associação dos lojistas, associação dos sapateiros, associação dos costureiros, associação dos não sei o quê. E aí chega na hora da prótese, parece tudo inimigo, parece que tudo quer matar um o outro. Então a gente tem que ser um pouco mais unido também, se a gente quer que a nossa profissão tenha o respeito, né? exatamente. Vê na caixinha Deixa eu ver aqui, peraí. Vê porque eu não posso. É, Você é a dona da live. você acha que devo comparar tabelas para não fugir muito dos preços da cidade? Com, comparar, não sei se seria a palavra Comparar não é a comparar, palavra. mas fazer uma pesquisa de mercado. Isso. Pesquisa de mercado, usar como parâmetro, para É, saber até onde porque você pode pisar. você precisa saber os seus custos para fazer o seu preço, né? Porque, e outra, essa pesquisa de mercado, na verdade, você tem que ver em relação àqueles laboratórios que se aproxima mais do que vai ser o seu. Porque o que acontece? Você pega e joga lá, vou pegar as tabelas. É um desafio você conseguir tabela também de outros laboratórios, né? Mas assim, se você pega de um laboratório que é muito grande, que tem toda a parte digital, que é um laboratório de produção, é muito provável o custo dele, muito provável não, vai ser muito diferente de um laboratório menor. Teoricamente, era, poderia ser até mais barato porque ele tem uma produção maior, então ele tem mais como ratear as despesas dele, mas às vezes não é assim que funciona. E aí você vai fazer de parâmetro uma comparação, aí você olha lá, você sabe o que acontece muito? Isso acontecia até lá na nossa cidade. O pessoal, até com a gente mesmo, o pessoal saía do laboratório, vai montar o laboratório dele. Aí ele pega a minha tabela, aí ele põe 20% a menos e pronto. E manda para o cliente. Só que ele não sabe nem de onde saiu aquele preço. Então ele vai, aí ele fica, né? Nessa ele pega os clientes mais, às vezes pega até o cliente do próprio laboratório que trabalhava, e aí ele vai ficando, só que ele nunca mais ele consegue subir esse preço, assim, é dificílimo ele conseguir subir a tabela dele, e ele vai trabalhando num valor totalmente defasado. Eu já, Enquanto ele está lá sozinho, deixa eu concluir aqui, sim, enquanto ele conclua está aí. sozinho lá trabalhando no quarto da casa dele, ele consegue, só que se ele sair dali e for para pagar despesas também, ele não vai conseguir porque aí vai ficar mais caro. Não, e eu já vi caso até que o dentista, o cara quer cobrar mais depois do dentista e fala assim, eu preciso subir minha tabela tal. Aí o dentista fala, mas se for para subir a sua tabela, eu prefiro mandar onde você trabalhava. E E aí? aí? Entendeu? Então é isso. Ah, e Ó, outra coisa, viu? Quem vem por preço, pode ter certeza, vai embora por preço. Eles não o, ficam, eles só estão atrás do preço, né? o Vinícius falou aqui, ó, que na minha cidade brigam até por dentistas que não pagam. Puta, aí é triste, hein, cara? É, Até. então deixa com É, eles, né? Deixa a bomba com eles. Eu brinco que vamos promover para a concorrência. isso. O Melhor Magno, trabalho lá do que aqui. o Hum. Maicon Magno falou assim: fala sobre cultura no laboratório em relação a colaboradores. Aí isso aí vai uma aula inteira também, né? Eu Sobre vou marcar cultura, né? aqui, Vamos tá? marcar aqui, ô Maicon, mas aí eu quero você na live, hein, cara? Vamos falar sobre cultura, porque cultura é muito importante. Isso a gente viveu na pele a experiência da gente abrir o próprio laboratório e desenvolver uma cultura, né, do zero.
Exatamente. Ó, A aqui melhor o é. Rafael diz que usa duas planilhas para tentar precificar os serviços dele. É, vou entender como é que você usa essa planilha, mas na verdade você tem que entender todo o seu custo fixo, custo variável, né, o material e tudo mais. Isso aí é uma aula inteira também da Janaína para te Mas ajudar a se ele está precificar. usando planilha, provavelmente, Exato, provavelmente é Então, mas ele eficaz, está né? falando para todo o público aqui, né? Para É, quem está fazendo e para quem não está, né? é, tem mais aí? Beleza, Maico. Então tá bom. Eu vou aguardar você na próxima live. Ó, o Thiago falou assim: sou formado há pouco tempo, não faço os melhores trabalhos do mundo de removíveis, mas também não são os piores. Já vi muita coisa ruim no mercado. Devo falar com o dentista na conversa que estou. Está o quê? Estou esperando. Ele vai. Não entendi. Aí. Estou começando agora ou não? Vale a pena ser honesto? Vale. Vale. Vale porque você pode dizer para ele assim, falar assim, ó, doutor, eu não tenho muita experiência, mas eu tenho muito conhecimento na área. E eu estou aberto a qualquer tipo de opinião que o senhor puder me ajudar a melhorar o trabalho e tudo mais. Até porque ele vai saber se você é novo na profissão ou não. Isso corre a boca pequena, né? Então vai saber se você está começando agora ou não, mas vale a pena na negociação, ou talvez na conversa, você falar, ó, tenho pouca experiência, mas tenho bastante conhecimento. Porque eu conheço gente que tem 3, 4 anos trabalhando no laboratório que tem uma habilidade extraordinária. E também conheço gente que faz 60 anos que faz a mesma porcaria. Exatamente. Tem mais aí? Tenho aqui. Então vai, pergunta aí. Melhor abrir laboratório em cidade que não tem protético, mas é pequena, ou cidade maior com mais laboratórios? Eu acho que você tem que procurar cidades que tem dentista. Não Exato. se importe com quantos Quantos laboratórios, laboratórios talvez tem? que tenha mais dentista. O que que acontece, gente? A gente tinha um laboratório, uma cidade pequena, relativamente pequena, e sei lá, quantos clientes que era da cidade mesmo? Era mínimo. Eu nem Exato, é. sei, nem 10% dos meus clientes Não, era da mesma cidade, não era. não, se for Por, contar nos dedos, acho que eu não não tinha dá, 5 clientes não da cidade que tinha, eu não morava. O resto tinha. era tudo de fora. Então, o lugar que você vai abrir não te limita, tá? Não te limita. Ah, porque na minha cidade tem 10 laboratórios e não tem dentista nenhum. Tá bom. Então procura a cidade vizinha, mas você não necessariamente precisa estar na cidade vizinha. Só que não te limita. O geográfico não te limita, É, né? exato. Outra coisa, vocês acham que preciso ter uma opção de parcelamento para o pagamento dos trabalhos? Aí vamos lá, vamos entrar, vou falar bem rapidamente porque é uma coisa também que dá uma live inteira. É. Parcelamento, eu nunca falo que um parcelamento é proibido. A pessoa que fica, de jeito nenhum, parcelar, tem que pagar à vista. Não, depende. Depende do quê? Depende do dinheiro que você tem em caixa. Porque, na verdade, quando você faz um parcelamento, você está financiando para o seu dentista, para o seu cliente. Então, se você tem um dinheiro que a gente chama de capital de giro para financiar todas as suas contas, até que esse dinheiro desse trabalho vai cair Entre parcelado, totalmente, né? entre totalmente na sua conta, ok, você pode parcelar, tá? Mas se você não tem, você não faça isso, porque uma empresa quebra sem caixa. Ela pode ser até lucrativa, mas ela quebra se ela não tiver caixa. O que, que é? Como assim se a empresa é lucrativa? Ela pode dar lucro se você coloca lá que você faturou, quanto que você fez de serviço. Se você fez de serviço 10 mil, e que você gasta aí de despesa 5 mil, então a gente vamos aí falar que a gente tem 5 mil de lucro. Legal. Só que você vai receber esses 10 mil, não vou porque eu parcelei, então eu parcelei, tá tudo no mão, eu não tenho nada, eu só tenho o dinheiro que eu vou receber. E aí? O que vai acontecer? Como que você vai pagar os 5 mil de despesa aqui se você tem para receber 10 mil, mas não está na sua mão? Você quebra, entende? Então, aqui que adianta? É por isso que eu falo que o faturamento tem que tomar muito cuidado, porque é uma coisa que as pessoas fantasiam demais.
Ai, porque eu tenho, ai, sei lá, 100 mil de faturamento. Ok, mas quanto que você tem de lucro? Quanto que você tem em caixa? Porque é muito legal você chegar lá e falar que seu laboratório está produzindo 100 mil, só que se ele não recebe esses 100 mil, e se você Exatamente. não tem um dinheiro de caixa, então é só ego. É só para falar, não, porque o meu laboratório fatura 100 mil, ok, mas quanto que isso efetivamente Uhum. vira dinheiro para o caixa? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa Hoje, no parcelamento. antes de entrar nessa live aqui, eu estava ouvindo o Alfredo Soares falando, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, ó, três coisas para o empresário gravar na cabeça. Faturamento é ilusão. Lucro lucro. Ele falou, faturamento é ilusão. O lucro é o melhor que tem, mas o mais importante é o capital de giro na mão. E é verdade. Gente, sabe, eu falo tanto de capital de giro que as Eu minhas lembrei disso na filhas. hora. Ah, eu tenho. A Olivia dá uma aula de capital de Eu giro, tenho ela sabe o que uma que é. filha que adora fazer videozinho desde pequena, então hoje ela tá com 13 anos, mas quando eu comecei há 5 anos atrás a gravar vídeo, né? E eu falo tanto de capital de giro que ela vai gravar videozinho me imitando, ela vai falar de capital de giro, e ela fala, dá uma aula de capital de giro, porque é muito importante mesmo, é a alma do seu negócio, é ter o capital de giro. Então a gente tem que tomar cuidado O com isso, hein? faturamento engana muita gente, porque tem muita gente que pensa, ah, meu, que eu faturo 300 mil no mês. Beleza, quanto sobra no seu bolso? Que é o resultado do lucro e o capital que você vai ter guardado. Então é isso que você tem que ter em mente, né? Porque um laboratório que fatura 1 milhão e tem um lucro de 2% não é lucrativo. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Que o faturamento é só um número no papel. O que você põe no bolso, na realidade, não é no seu bolso, mas no bolso da empresa, é o que vale a pena. É ali que você vê o que está o que tá te levando para o sucesso, né? Exatamente. Outra coisa, outra questão aqui é se pode deixar o dentista. Tudo isso que eu estou falando, todas essas perguntas são os desafios do dia a dia do laboratório, né? Se Sim. pode deixar o dentista pagar do jeito que ele quer, né? Do jeitinho dele. Aí cai exatamente naquilo que eu acabei de falar. Você, eu penso que nós temos que pensar como empresa e toda empresa tem sua regra. Então, eu não vou chegar na concessionária. Na concessionária, de repente, eles podem até dar um jeitinho, mas vamos colocar, eu não vou chegar na Riachuelo e falar assim, todo lugar tem Riachuelo, né? Do país Quase inteiro tem todo, mas todo Riachuelo. mundo sabe que é É, Riachuelo, vocês né? sabem, né? Uma loja. Eu não vou chegar numa loja de departamento e falar assim, não, eu quero levar essa blusa aqui, ó, mas é R$ 10, eu vou pagar um real. Eu vou pegar R$ 1, ou eu vou pagar R$ 1 por mês, ou eu vou pagar R$ 1 cada 15 dias, até acabar de pagar. Não, se não for a política da empresa, ela vai falar assim, ó, sinto muito, mas esse valor é à vista e eu só faço à vista. Pronto. Por quê? Porque é assim que é a regra da empresa. Qual que é a Exato. regra de troca? Qual que é a regra? Toda empresa tem uma regra. Só que, atente uma coisa, toda regra tem uma exceção. Só que não pode ser várias exceções, porque quando a regra vira várias exceções, quer dizer que não tem regra. Quer dizer que a Tem regra. exceção é a regra, não é verdade? Então, Uhum. se eu tenho uma regra, eu não posso também ser tão engessada e tão presa naquilo que eu não vou poder fazer para ninguém. Esses dias uma aluna me perguntou o seguinte: eu tenho, todos os meus clientes me pagam à vista. Eu entrego o trabalho e me entrego. Eu falei, melhor dos mundos, né? É o sonho de qualquer um receber. Mas tem um que quer me pagar 10 dias depois. E eu não quero aceitar, não sei o quê. Aí eu pensei, eu falei, olha, pensa comigo. Esses 10 dias, você consegue esperar 10 dias? Porque o que você pode combinar com ele, olha, doutor, para você, eu vou esperar esses 10 dias. Ele vai te pagar os 10 dias? Ele te paga direitinho? Não, ele nunca atrasou, mas ele sempre pede 10 dias. Então, sabe, entende que às vezes a gente também quer criar uma situação que fica pesado. E Vê peraí, problema onde não tem, né? porque, Porque gente, não se tem recebe. inadimplência.
Tinha que Não estar tem. feliz com O isso. inadimplente é aquele que te dá trabalho mesmo, aquele É, que não. E mesmo assim, né, a gente tem como categorizar vários estilos de inadimplente diferentes, porque tem aquele inadimplente que ele te dá um trabalhinho, mas ele paga dentro do mês, e até esse daí tá valendo, né? Ele, né, você tem um trabalhinho. E tem aqueles que você não consegue receber nunca. Só que aí, qual que é o erro? O erro é continuar fazendo trabalho. né? Porque aí vira aquela bola de neve que você está fazendo trabalho, ele está pagando ainda do mês 3, a gente está no mês 7, e aí ele está pagando, e aí você não consegue sair dele, porque aí você quer receber, aí você pensa assim, ah, porque se eu não fizer o serviço agora, que ele não vai me pagar. Então você não consegue parar mais de fazer o trabalho, você começa a fazer e vai virando uma bola de neve, e tá errado. Isso daí tá, Exato. aí tá errado, tá? Então, para recapitular, tenha suas regras claras com seus clientes, da forma de pagamento, mas não seja tão engessado. Negociação é boa, é aquela que os dois vão ganhar. Então, se você pode fazer para o seu cliente o que você Tá pode, tudo por isso que é certo. muito importante você conhecer seus números, você vai lá e faz. O que não pode, não faça, porque pode quebrar a tua empresa. Exatamente. Tem mais pergunta aí? Não. Ó, o Rafael falou aqui, eu cobro 50% quando pego o trabalho e 50% quando entrego. Ótimo, Rafael. Excelente, excelente. Ótimo. Parabéns. Excelente. Porque é muito bom Isso mesmo. aí. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? A gente bateu 1 hora já de live. Então, Passa, né, que a gente nem vê, né? agora é a hora, tá vendo? Eu tava com um papelzinho aqui, ó, com um monte de coisa anotada. Passou e a gente Mas só eu falou a deixei primeira aqui linha. pra gente É, continuar falando sobre isso. Aí a exatamente. gente vai pro. Bom, galera, comenta aí alguma coisa aí pra gente fazer as considerações finais aqui da nossa live. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu sei que às vezes a gente fala algumas coisas que doem no coração. Se doeu é porque você sabe que precisa mudar. É isso que eu sempre digo, né? Quando você ouve alguma coisa que dói, é porque é verdade. Aceita que dói menos, né? Exatamente. Aceita, agradeça que você ouviu, que aquilo doeu e faça por onde melhorar aquilo. Ninguém tem pergunta? Hum, Nada? Nenhuma dúvida? Todo mundo já está bem solucionado das questões? pelo jeito, sim, ó. É. Tem mais alguma pergunta aí na caixinha de pergunta? Não, aqui comigo não. Tô acenando o pessoal que entrou que eu não tinha Acenando para galera? acenado. É. Mas é isso aí, então, gente. Aí a gente faz o seguinte: nas próximas semanas a gente fala dos outros desafios. Dos outros itens que ficaram, né? Todos são desafios, né? Uhum. Gente, na verdade, vamos lá pela consideração final, tá? O que que Sim, eu então penso? vai. O que você pensa Que sobre isso tudo? empreender é um desafio, né? É, a partir do momento que a gente toma essa iniciativa, toma esse caminho, a gente sabe que a gente não sabe como vai ser o dia da manhã. Então a gente sempre tem que estar ali acompanhando, entendendo cada vez mais o nosso negócio, entendendo para onde eu quero ir, entendendo onde eu estou, para a gente poder me aperfeiçoando como pessoa, né? Me aperfeiçoando não só na parte da gestão, mas na gestão aqui, ó, da cabeça. Cabeça é o que manda tudo, né, gente? Se a gente não tiver com uma cabeça boa, o resto nada funciona. Então, os desafios são esses, e para a gente enfrentar desafio, a gente precisa buscar sempre o conhecimento. Que assim, aquilo que era desafio vai se tornando fácil, não, né? Mas vai se tornando mais leve e a gente vai passando. É. Ó, então tem uma pergunta aqui no final. Primeiro, antes de mais nada, o Santana diz aqui que nós somos fera, inspiração para ele ou para ela, não sei. Obrigado, muito obrigado por isso. A gente fica muito feliz. Sim. Aceitamos o elogio, tá vendo? Obrigada. Uhum. Ó, e o Odonto Serve Santa Catarina perguntou qual o melhor lugar para fazer um curso completo. Eu vou explicar para você o que eu fiz na minha vida. Não foi um lugar.
Escolha pessoas que fazem o que você quer fazer de melhor, aquilo que você admira. Quem são os caras top e que fazem aquilo que você admira e quer fazer? E vá, entre em contato com eles. Ninguém vai te, ninguém vai ser, como é que diz, ríspido ou alguma coisa assim. Entre em contato, fala, fulano, você tem algum curso da sua técnica ou tal? Ou então, geralmente essas pessoas já publicam alguma curso, alguma coisa assim, e vá buscando um de cada vez. Você não precisa ir em um lugar aprender tudo. Vá buscando os mentores, as pessoas que você admira, e vai vendo o que, que eles produzem, se você também pode fazer aquilo ou aprender com eles. É desse jeito. Que aí, daqui a pouco, você vai perceber que os seus ídolos serão seus amigos. E isso é muito gostoso, é muito legal. Exatamente. Faça o que está dentro das suas possibilidades hoje, mas Exato. faça. Exato. E é claro que de gestão é aqui comigo, né? Aqui. Continue aqui, porque eu falo, gente, hoje tem muito conteúdo gratuito, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, eu não tenho como sair. Mas, gente, tem tanta, só nosso aqui tem tanta coisa que você consegue ir aprendendo e vendo. Então, é isso, é procurar o conhecimento e ir para cima, para a gente ir virando essas páginas do desafio e aprendendo e ensinando lá na frente. Exato. Certo? Então tá bom. Vou deixar o Um meu beijo aqui para todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez e nos vemos na próxima live. beijo, fica com Deus e até a próxima. Até. Tchau, tchau.